Vai começar a fase de grupos da Libertadores 2023 e tudo o que você precisa saber sobre as transmissões da competição você encontra agora nesse vídeo. Muito bem, pessoal, sejam todos bem-vindos ao blog do Alan Simon, um canal especializado em direitos de transmissão e mídia esportiva. Se você gosta desses temas, já deixa o seu like e se inscreve no nosso canal para a gente continuar fazendo esse trabalho sempre para vocês aqui. A Libertadores da América, que já estava rolando com suas fases preliminares desde fevereiro, agora começa a fase de grupos. São 7 brasileiros na disputa e nós teremos mudanças importantes em relação às transmissões que nós tivemos dessa competição ao longo dos últimos anos. E a primeira delas é a volta da Globo à TV aberta. A Globo, depois de 3 anos, retoma os direitos da competição e apesar de já ter transmitido 2 jogos dessa temporada, do Atlético Mineiro de forma regionalizada na fase preliminar, agora ela vai colocar a Libertadores para a rede, sempre 2 jogos na fase de grupos, dividindo praças. E nós vamos acompanhar então as mesmas regras que o SBT já seguia, só que dessa vez a Globo teve uma dificuldade um pouco maior para escolher os jogos, porque daqui a pouco eu explico sobre o contrato da ESPN, porque a Disney tem um poder maior. O fato é, a Globo, assim como o SBT, pode transmitir 2 jogos por rodada na fase de grupos, dividindo praças. Ela tem o direito de usar esses 2 jogos em rede nacional na internet, por meio do GE e do Globoplay. E no mata-mata, mesma coisa que acontecia com o SBT e, para quem não lembra, com a própria Globo em 2019. Ou seja, um jogo só, ida e volta para todo o Brasil, sem fazer divisão de praças. E a Globo, neste ano de 2023, tendo que fazer as suas escolhas, precisou seguir uma regra muito básica. Além de não ter a prioridade sobre a escolha de 3 jogos, e eu vou explicar já isso sobre a ESPN, esses 3 jogos da fase de grupos inteira, ela também não podia escolher os mesmos times em rodadas consecutivas. Ou seja, se você pega o Flamengo em uma rodada, na próxima você não pode transmitir Flamengo. O que significa que, na prática, há um limite de 3 jogos para cada clube. Então, a Globo fez as escolhas baseadas nisso. Vamos dar uma olhada como é que ficaram as escolhas da Globo para a fase de grupos da Libertadores. Na primeira rodada, dia 5 de abril, quarta-feira, sempre às 9h30 da noite, Bolívar e Palmeiras, Sporting Cristal e Fluminense. Na segunda rodada, 19 de abril, sempre quarta-feira, 9h30, Flamengo e Ñublense e Corinthians e Argentinos Júniors. No dia 3 de maio, terceira rodada, Atlético Mineiro e Aliança Lima. E Barcelona de Guayaquil e Palmeiras. Na quarta rodada, em 24 de maio, tem Argentinos Júniors e Corinthians e Ñublense e Flamengo, os mesmos jogos invertidos. Na quinta rodada, dia 7 de junho, tem River Plate e Fluminense e Palmeiras e Barcelona de Guayaquil. E na última rodada da fase de grupos, no dia 28 de junho, tem Flamengo e Alcas, Corinthians e Liverpool do Uruguai. Bom, você viu que a Globo não conseguiu pegar jogos como Flamengo e Racing, os 2 serão exclusivos da ESPN, já eu mostro, o que mostra também que a Globo não tem mais nem perto daquele poder que ela exerceu na Libertadores, mesmo quando a Fox era a dona e senhora da competição até 2018. Muita gente xingava o SBT nos vídeos aqui do canal, dizendo que eles mostravam apenas jogos de times paulistas, o que eles abraçaram agora na Copa Sul-Americana, só vão passar Santos e São Paulo, mas como se a Globo fosse diferente naquela época. A Globo vai pegar e mostrar Flamengo para o Rio de Janeiro, vai mostrar Palmeiras ou Corinthians para São Paulo, Internacional para o Rio Grande do Sul e Atlético Mineiro para Minas Gerais, porque era assim que eu lembro que era. Não, em 2019 já não era mais assim, a Globo tinha apenas 2 jogos na fase de grupos e 1 na fase mata-mata, e vai continuar sendo dessa forma até 2026, porque o pacote de TV aberta ficou menor, ficou menos poderoso, e hoje a grande carga de poder está sobre a Disney. E assim passamos para mais um tópico aqui no vídeo, porque nós vamos falar sobre os jogos exclusivos ou não que estarão na ESPN e no Star Plus. A Disney comprou o pacote prioritário, o pacote principal de plataformas pagas, que dá a ela o direito de escolher 3 dos 96 jogos, não 3 por rodada, tá? Primeiro que a Globo, na hora de fazer ali as escolhas da fase de grupos. Isso aconteceu na semana passada, depois do sorteio. Além disso, a Globo faz as escolhas dela em toda a rodada, preservando aquela regra que eu falei. Flamengo tem uma rodada? Não pode na próxima. Corinthians também, e assim vai. E aí a ESPN tem sempre a primeira escolha frente à Paramount, que é a outra detentora de plataformas pagas, que eu vou falar já já. No mata-mata, aí não. Aí a Globo vai poder escolher qualquer um dos 8 confrontos de oitavas de final e fazer ida e volta. Aí a ESPN vai escolher um jogo, depois vai ser a Paramount, ESPN escolhe, Paramount, e assim vai, beleza? Tá explicado?
Vamos ver então quais são os jogos que a ESPN vai transmitir na fase de grupos. Lembrando, eles tiveram um poder muito maior que o da Globo, eles têm mais jogos, eu vou mostrar os jogos de brasileiros. Como são 7 brasileiros, em algumas rodadas a ESPN terá 4 deles em campo, enquanto a Paramount vai ficar com 3. Às vezes a ESPN vai ter 3 também, porque tem Atlético Mineiro contra Atlético Paranaense. Até homenageei eles aqui, colocando no meu cenário, porque nós vamos ter 2 confrontos brasileiros. A gente não sabe ao certo quais foram os 3 jogos que a ESPN pegou usando o seu poder, mas tem River Plate e Fluminense, tem um dos confrontos entre Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, tem os 2 Flamengo e Racing, então ficou muito legal para a ESPN. E agora a gente confere a lista dos jogos que a Disney vai transmitir. No dia 4 de abril, terça-feira, às 7 da noite, tem Aliança Lima e Atlético Paranaense. Na quarta-feira, dia 5, Alcas e Flamengo, mais um jogo exclusivo também 7 da noite. Aí tem Bolívar e Palmeiras 9h30, esse jogo é compartilhado com o Grupo Globo, né? Com Globo, GE, Globoplay. Na quinta-feira, dia 6 de abril, 7 da noite, tem Atlético Mineiro e Libertad do Paraguai. Na segunda rodada, dia 18 de abril, terça-feira, 9 da noite, o confronto brasileiro entre Atléticos, o Paranaense e o Mineiro. No dia 19 de abril, 9h30 da noite, outro jogo compartilhado com a Globo, Flamengo e Nublense. O jogo exclusivo da quinta-feira, dia 20 de abril, às 7 da noite, é Palmeiras e Cerro Porteño. Na terceira rodada, 4 jogos de brasileiros, Fluminense e River Plate exclusivo, na terça-feira, 2 de maio, às 9 da noite. Compartilhado com a Globo, na quarta-feira, 3 de maio, 9h30, tem Atlético Mineiro e Aliança Lima. Na quinta-feira, rodada dupla de exclusivos, 4 de maio, tem Racing e Flamengo às 7 da noite e Libertad e Atlético Paranaense às 9 da noite, sempre pelo horário de Brasília. Na quarta rodada, dia 24 de maio, quarta-feira, 9h30 da noite, Argentinos Júniors e Corinthians, compartilhado com a Globo. Na quinta, 25 de maio, The Strongest e Fluminense, 7 da noite, exclusivo, assim como Cerro Porteño e Palmeiras às 9 da noite. Quinta rodada, dia 6 de junho, terça-feira, 7 da noite, Atlético Paranaense contra Libertad. Às 9 horas, outro jogo desse grupo, Aliança Lima e Atlético Mineiro. Na quarta-feira, 7 de junho, às 9h30 da noite, tem Palmeiras e Barcelona de Guayaquil, que também é jogo da Globo. No dia 8 de junho, quinta-feira, às 9 da noite, exclusivíssimo, Flamengo e Racing. Na última rodada, a ESPN e o Star Plus terão os 2 jogos do grupo de 2 brasileiros ali simultâneos, né? Às 7 da noite, no dia 27 de junho, terça-feira, Atlético Paranaense e Aliança Lima, Libertad e Atlético Mineiro. Na quarta, dia 28 de junho, às 9h30 da noite, Corinthians e Liverpool do Uruguai, esse é compartilhado com a Globo. E na quinta, dia 29 de junho, às 9 da noite, Palmeiras e Bolívar. Como você vai reparar agora, a Globo tem 2 jogos por rodada, né? E sempre um deles é da ESPN e o outro é da Paramount, para que ninguém saia prejudicado pelo alcance da TV aberta. Assim a Globo faz a divisão de praças, onde a Globo não mostrar determinado jogo, embora ele vá estar muito provavelmente disponível na internet, mas em meios televisivos, a ESPN e a própria Paramount, que tem um canal pay-per-view em algumas operadoras como a Claro, elas serão a única opção para quem quer assistir pelo controle remoto normal, não quer assinar streaming nem nada. Agora, a Paramount é a grande novidade dessa Libertadores. Ela vem para substituir a Comebol TV, mas é claro, tá com um pacote maior. Por quê? Se você lembrar, de 2019 a 2022, o pacote que agora está com a Globo era primeiro da Globo e depois do SBT. Os pacotes de plataformas pagas eram do Fox Sports e do Sport TV, e com a saída da Globo, a Comebol TV entrou no lugar do Sport TV. Mas havia um quarto pacote de jogos gratuitos que era do Facebook. Esse pacote não existe mais em transmissões ao vivo, ele está hoje como um pacote de highlights em tempo real, ou seja, minuto a minuto, com melhores momentos, com lances, com gols, e aí é o aplicativo OneFootball que vai poder usar. Agora, transmissões ao vivo, nada. Metade da competição na fase de grupos está na ESPN Star Plus e a outra metade no Paramount Plus, que está chegando agora no mercado esportivo brasileiro, com contratações de peso, como João Guilherme, Nivaldo Prieto, PVC, que estava na Globo, e também produção das transmissões com a Live Mode. Então muitos dos narradores que você já viu na Copa do Mundo, no FIFA Plus, ou mesmo em jogos do Paulistão Play, você vai ver alguns desses narradores na Libertadores e também na Copa Sul-Americana do Paramount Plus. O Paramount Plus, o fato de ser um pacote secundário de plataformas pagas, significa que eles ficaram com jogos mais fracos? Não, de forma alguma. Pode ser que lá na frente, se tivermos poucos brasileiros, por exemplo, só um brasileiro na semifinal, não é o que vem acontecendo recentemente. Aí provavelmente Globo e ESPN vão escolher esse brasileiro, a Paramount fica com um jogo de times de outros países, beleza. Mas agora na fase de grupos, são tantos brasileiros e a dinâmica de escolha de jogos é tão intensa que a Paramount conseguiu levar ainda 3 jogos exclusivos do Corinthians e a total exclusividade do Internacional de Porto Alegre.
Como você já conferiu, a Globo não vai mostrar nenhum jogo do Colorado na fase de grupos. E a ESPN também não, porque o time sequer apareceu nesse vídeo até agora. Pois é porque os 6 jogos do Inter estão no Paramount Plus. Vamos ver então quais são os jogos da Paramount, que terá 3 brasileiros por rodada ao longo das 6 jornadas da Libertadores. E o primeiro exclusivo da Paramount é justamente o Internacional de Porto Alegre, no dia 4 de abril, às 9 da noite, terça-feira, aniversário do Colorado, contra o Independiente Medellín. Na quarta-feira, às 9h30 da noite, compartilhado com a Globo, dia 5 de abril, Sporting Cristal e Fluminense. E aí vem o primeiro exclusivo do Corinthians, dia 6 de abril, quinta-feira, 7 da noite, Liverpool do Uruguai e Corinthians. Na segunda rodada, dia 18 de abril, terça-feira, 7 da noite, 2 jogos no mesmo horário, eu já não gosto muito disso, né? Internacional e Metropolitanos da Venezuela e Fluminense e The Strongest da Bolívia. Às 9h30 da noite da quarta-feira, dia 19 de abril, compartilhado com a Globo, tem Corinthians e Argentinos Júniors. Na terceira rodada, terça-feira, 2 de maio, 9 da noite, mais um exclusivo do Timão, Corinthians e Independiente Del Valle. Na quarta, dia 3 de maio, às 7 da noite, Internacional contra o Nacional do Uruguai. E o jogo compartilhado com a Globo é às 9h30 da noite, Barcelona de Guayaquil e Palmeiras. A Paramount conseguiu ainda, na quarta rodada, dia 23 de maio, terça-feira, às 7 da noite, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Bom jogo, hein? Aí na quarta-feira, às 9h30, compartilhado com a Globo, tem Newblense e Flamengo, dia 24 de maio. No dia 25, quinta-feira, 9 da noite, Metropolitanos da Venezuela contra o Internacional. Na quinta rodada, dia 7 de junho, quarta-feira, 7 da noite, Nacional do Uruguai e Internacional. E tem River Plate e Fluminense, não exclusivo, tem Globo também, às 9h30 da noite. E aí, Independiente Del Valle e Corinthians, na quinta-feira, 8 de junho, às 7 da noite, totalmente exclusivo. Na última rodada tem Fluminense e Sporting Cristal, dia 27 de junho, terça-feira, às 9 da noite, exclusivo. Na quarta-feira, 28 de junho, Internacional e Independiente Medellín, às 7 da noite. E tem Flamengo e Alcas, compartilhado com a Globo, às 9h30 da noite. E veja só, hein? Os jogos do Corinthians são 3 exclusivos, 2 deles contra o Independiente Del Valle, ou seja, os jogos melhores, os mais atrativos dessa chave. O Independiente foi campeão da Copa Sul-Americana, ganhou do Flamengo na Recopa esse ano. São jogos muito bons. Tem tanto brasileiro, e é por isso que tem tanto brasileiro, que deu para agradar todo mundo. Eu acho que ficaram muito bons os pacotes da ESPN e da Paramount também. E a Globo, gente, a Globo é TV aberta, é a maior emissora do país. Qualquer coisa que você botar ali vai dar uma boa audiência, então vai ser legal com Palmeiras e Bolívar, com Flamengo e Alcas, com Corinthians e Argentinos Júniors. O que você quiser vai dar audiência na Globo. O que você achou da Libertadores na TV em 2023? Ficou melhor? Ficou pior? Dê a sua opinião aí, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like. Esse é o blog do Alan Simon, o canal da mídia esportiva. Valeu!